Hoje nós vamos falar de Crime e Castigo de Dostoiévski. Para começar, eu quero dar um pequeno resumo sobre essa obra para você que não conhece esse maravilhoso escritor. Bom, a história se passa na Rússia, né, em São Petersburgo, né, e o personagem principal dessa obra, que é o Raskolnikov, ele é universitário, né, pobre, está passando por apuros, e ele encontra uma daquelas pessoas que faz penhor, né, de objetos valiosos, né, de ouro, relógios, anéis, brincos, cordões, em troca de algum dinheiro, né, uma espécie de empréstimo. E pela filosofia de vida desse Raskolnikov, pelas coisas que ele passou, que ele aprendeu na faculdade, ele resolve que essa pessoa que faz esse, esse esquema de pegar alguns itens e fazer empréstimo, né? Ela resolve morrer porque ela é uma pessoa ruim, né? Ela é uma pessoa que se aproveita da dor das outras e por isso o Raskolnikov decide matar essa pessoa porque ele acha que ele é superior, né, a essa pessoa. Então, isso não é nenhum spoiler do livro, tá? Isso acontece logo no começo. Então, o nome do livro já resume bem sobre o que fala essa obra, né? Que é o crime que ele comete logo no começo, e depois o castigo que é ele pensando, né, no que ele fez e ele fica doente e as pessoas desconfiam, mas ele não fala com ninguém, pelo menos até agora na parte do outro livro. Eu não tô quase no final, quase terminando, mas não terminei ainda. Então o livro decorre nessas questões internas dele da mente. Ele fica meio pirado, meio doido, justamente porque, né, ele cometeu esse crime e agora o castigo dele, né, é conviver com isso por algum tempo, né? Só que o ponto central desse livro que eu quero tratar aqui não é nem a história em si ou como que o Dostoiévski narra tudo muito bem, escreve muito bem, de forma que você fica preso, né, na leitura, mas é, o que eu quero destacar aqui é a questão de se identificar com o Raskolnikov, que é o personagem principal que mata essa pessoa, em alguns trechos, né? O Raskolnikov é um criminoso, né? Ele é uma pessoa má, né? Que fez algo muito ruim, né? Ele matou uma pessoa, né? E só que, por incrível que pareça, em alguns pensamentos dele, algumas atitudes, enfim, algumas filosofias de vida, você acaba se identificando com ele e isso é uma coisa extraordinária que Dostoiévski faz nesse vídeo. Nesse vídeo não, perdão, nesse livro. Pode parecer meio maluco, né, isso que eu tô falando, como assim eu vou me identificar com um criminoso, com alguém que é tão mal, só que no meu caso, por exemplo, eu sou cristão reformado, né, e por ser cristão reformado, eu acredito na depravação total do ser humano, ou seja, que o ser humano é mau e que ele por si só não pode fazer o bem, né, ele só pode fazer o bem, ele só pode ser salvo por meio, né, de Deus e de Jesus Cristo. Então a nossa essência, né, como ser humano, ela é má. Por isso que a gente se identifica tanto com criminosos, com os vilões dos filmes, né, com aqueles que fazem coisas ruins, porque a nossa natureza ela é má. Só que nesse livro em específico aqui, nessa obra maravilhosa, a gente acaba, por vezes, passando, né, tendo alguns pensamentos que ele tem. Então, por exemplo, a motivação do crime. É, Como eu falei, o Raskolnikov, ele decide matar essa pessoa, né, essa idosa que faz essa troca de itens por empréstimo por dinheiro, porque ele se acha superior a ela, né? Ele acha que ela é muito má, que ela faz muito má às outras pessoas, porque ela cobra muitos juros das pessoas, se aproveita da, da situação é, da situação ruim, né, dessas pessoas, desses pobres, e por isso ele acha que ele é superior, só que ele chega, né, a um extremo. Só que quantas vezes a gente já não achou que tal pessoa é muito ruim, que eu sou muito melhor que aquela pessoa, que aquele político, que aquele, né, colega de trabalho que faz coisas muito horríveis, né? Claro, a gente não chega às vias de fato, né, não pensa em cometer crime nenhum, obviamente, mas a gente pensa isso, né, das pessoas, que a gente é muito superior, que nós somos muito melhores, né?
do que algumas pessoas que a gente julga serem os vilões, né, da vida real. A outra coisa são os pensamentos que o Raskolnikov tem, né, no pós-crime. Depois que ele comete esse crime, ele acaba passando ali por uma série de pensamentos, né, que acabam deixando ele meio doente, assim, chega a beirar a loucura. Mas ele faz algumas coisas no livro para tentar, de alguma forma, se redimir, né? Então ele tenta ajudar uma pessoa que está com dificuldade, que ele encontra na rua. Ele tenta livrar, né, a irmã dele de um casamento que a pessoa, né, que o marido, no caso, o noivo, só queria, na verdade, ele era um egoísta, né? Ele só queria casar com a irmã para salvá-la de alguma forma, porque eles também são pobres e tal. Então o cara é meio arrogante, né? Vamos dizer assim. E ele tenta salvar a irmã desse casamento também, né? Ele começa a julgar previamente, né, as pessoas em volta dele, né? O que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Então ele começa a ser mesmo uma espécie de juiz, né? Tentando de alguma forma redimir ou de se sentir melhor por aquilo que ele fez. Então esse foi o que mais me tocou, né, no livro, essa parte de se identificar com algumas ações, né, alguns pensamentos do personagem. É uma coisa que possivelmente vai acontecer com você também. Então eu recomendo que você leia esse livro, né? Não é um livro difícil, apesar de ser um livro um pouquinho grande, né? Tem em torno, acho que, de 600 ou 700 páginas, mas ele não é uma leitura difícil. O que você vai ter alguma dificuldade, provavelmente é nos nomes dos personagens, tá? Isso você com certeza vai ter uma dificuldadezinha, mas o que eu fiz? Eu usei o ChatGPT, né, para listar o nome dos principais personagens e deixar ali para enquanto eu li. Então, eu estou lendo o livro aqui e tal, e deixo no computador a lista, né, do nome dos personagens e o que cada um é, né, uma pequena descrição para não me perder na leitura do livro, né, até porque além dos nomes serem em russo, né, o que é difícil de gravar, às vezes os personagens são chamados pelo próprio nome, às vezes pelo nome e sobrenome, às vezes pelo apelido, então isso acaba dando uma confundida e pode talvez dar uma trancada, né, na leitura, mas fazendo isso que eu falei, de colocar os nomes ali no chat GPT, pedir para ele dar uma lista e ler com esse apoio, né, com esse material de apoio, vai ficar super, super tranquilo de você ler, tá bom? Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo, tá? Na Amazon. Acho que não vai ser essa edição aqui, porque eu nem sei se essa edição da Martin Clary tem, mas eu vou deixar uma outra edição que tem na Amazon para você comprar o livro se você ainda não leu, né? Se você não tem experiência de ler ficção, né? Se você só lê livros técnicos, livros profissionais, recomendo muito a leitura de Crime e Castigo de Dostoiévski. Tenho certeza que você vai sair totalmente transformado desse livro, porque realmente é uma história assim, fascinante. A narrativa de Dostoiévski, assim, não tem nem o que falar, né? É muito, muito, muito boa. Ele descreve sentimentos, situações, né, que a gente sente na pele, como se a gente estivesse na situação ali dos personagens. É realmente um livro maravilhoso, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu joinha, deixe seu comentário. Quero saber se você já leu esse livro, se não leu, o que você concorda, né, ou não concorda dessa pequena análise, né, essa pequena resenha. E a gente volta no próximo vídeo, seja falando sobre livros, seja falando sobre o cotidiano, tá bom? E não esquece de comprar, né, a sua edição, se você ainda não tem, aqui no link abaixo na Amazon, beleza? Forte abraço!